Muito bem, meus amigos, vamos tirar o fone aqui para começar o canal Fatos, Informações e Opiniões desta quarta-feira, dia 15, né? Dia 15, olhando aqui no teleprompter que ele tá meio embaçado hoje, né? Dia 15 de outubro de 2025, você pode participar do canal aí clicando no joinha, deixando seu like, pode se inscrever, pode comentar e pode nos ajudar distribuindo o link aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Pode indicar aí para os youtubers, né? Para os amigos que estão inscritos no YouTube e você pode dessa forma colaborar com o canal Fatos, Informações e Opiniões. E é claro, aquele empresário que estiver querendo divulgar sua marca, junte-se a nós, né, que nós estaremos divulgando a sua marca aqui também, tá bom? E você que tiver algum problema nos bairros aí, entre em contato conosco e nós estaremos mostrando por aqui. Você pode participar, né, com eventos beneficentes. Se estiver promovendo um torneio de futebol, manda para nós aqui, um outro torneio de uma outra modalidade do esporte, pode mandar para nós aqui, tá bom? Algum evento cultural, algum baile beneficente, algum churrasco beneficente, algum almoço beneficente, normalmente sempre tem, né? Lá no Miami, por exemplo, a comunidade está se juntando, né, para melhorar, né, a pintura lá da igreja Nossa Senhora de Aparecida, lá no Miami, né? Então tem um grupo de pessoas se reunindo, né, para, né, organizar uma rifa aí, estão organizando essa rifa para angariar fundos para a pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Miami. O telefone para contato, para você conseguir o número da rifa lá é o 679-9861-3651. Você adquirindo o número da rifa, né? Adquira, eu espero que você adquira mais que um número, mas, né, no que você puder ajudar já vai ser uma grande ajuda, né? E você vai concorrer a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, né? Então você vai concorrer a prêmios e ainda vai ajudar a igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami, né? Então você está vendo o número do telefone aí, né? O 9861-3651. E os prêmios que você vai concorrer: 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Colabora então com a pintura, né, da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. E vamos começando as informações. Muita gente perguntando às vezes por que Eduardo Bolsonaro sumiu. Ele não sumiu, né? Volta e meia ele tá aí, né, divulgando um vídeo no YouTube. Ele tá usando bastante a plataforma do YouTube. Divulga também no X e no Instagram, mas eu tenho visto muitos vídeos dele no YouTube e ele não sumiu. Agora há pouco, por exemplo, ele publicou, né, no X, abre aspas para o deputado Eduardo Bolsonaro: há um dia da primeira reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o representante comercial dos Estados Unidos Jamieson Greer reafirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais, 10%, mas sim em motivações políticas e de direitos humanos, 40%. Entre os principais pontos destacados, escreve o deputado: Estado de Direito, lawfare, censura, ordens secretas de Moraes, notoriamente durante a eleição de 2022, prisões e detenções ilegais mesmo de cidadãos americanos, exemplo Jason Miller e Flávia Cordeiro, fluxo irregular de informações. Greer ainda foi categórico, né, dizendo que se o presidente Donald Trump pode cortar inteiramente o comércio entre os países, aplicar uma tarifa de 50% é na verdade uma resposta moderada, muito mais branda do que a exclusão total. Segundo ele, observa-se que a velha imprensa brasileira rotula Marco Rubio de ideológico. Conclui-se que a equipe de comércio neste vídeo é a pragmática, certo? Faça essa provocação para derrubar esta narrativa e demonstrar como uma das falas e ações que o governo Trump tem sido uníssono em sua abordagem para com o Brasil. A melhor solução é parar, né, a perseguição nos tribunais, aprovar a anistia no Congresso e virar essa página, então a situação se normalizaria. Mas isso aí é fato, né? Também é fato o que o Eduardo fala aí da situação da velha imprensa, né? Que tenta, de alguma forma, blindar essa situação, os jogados de informação no ar, o que eles falam de fake news, né? Mas é fato, né? Faz tempo a gente tem falado aqui que se não tivesse tido esse golpe fictício aí, promovido pela PGR, pelo STF e pelo atual governo, não teria acontecido nada disso, não teria absolutamente acontecido nada disso. Mas, né,
foi insistido nisso e agora o governo dos Estados Unidos vai insistir que ou para a perseguição, né, ou as sanções vão continuar. A melhor solução é essa realmente, é parar a perseguição nos tribunais, aprovar a anistia no Congresso e virar esta página. Porque esse desgoverno do PT, de esquerda, né, o STF, eles estão parando o Brasil. Aliás, nessa paradeira do Brasil que eles estão promovendo, o PT está aproveitando para saquear mais do que pode, né, do Brasil. Muito mais do que pode saquear o Brasil. Já vinham saqueando, agora muito mais. Mas o Brasil está parado desde o dia 8 de janeiro de 2023 por causa dessas perseguições políticas que estão acontecendo no Brasil, infelizmente. E falar do desgoverno, né, do presidente Lula, hoje, durante uma cerimônia pelo Dia dos Professores, realizado, né, no Rio de Janeiro, o petista Lula fez duras críticas ao atual Congresso Nacional, afirmando que nunca teve a qualidade de baixo nível como agora. E estava lá o presidente da Câmara dos Deputados, que covardemente permaneceu lá, né? Porque se falasse isso, né, para algum político de fibra, né, tenha vergonha na cara, sairia de lá na hora. A fala ocorreu enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicano, estava ao seu lado no palco. O Lula disse o seguinte: o Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como até agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior, declarou o Lula, né, dirigindo-se à moto. Se não fosse os de direita, que eles falam de extrema-direita, já tinham afundado o país, né? Eles estão tentando, mas se não fosse esse povo que ainda briga lá dentro, eles já tinham arrebentado com o país. E pouco antes do discurso presidencial, o próprio Hugo Mota foi recebido com vaias ao ser anunciado. O público era deles, né? O presidente da Câmara covardemente se calou, né? E precisava, se tivesse brios, se tivesse fibra, teria saído, né, do palanque. Não ficaria no palanque. Foi ofendido, né, pelo presidente da República, né, que está aí bravo porque está sofrendo derrota atrás de derrotas, né? Porque é um governo que quer só para ele, né? E aí vem aumentando impostos abusivamente, né? Sequencialmente. E aí sofreu algumas derrotas aí na Câmara dos Deputados, no Congresso, e agora com essa raivinha, né, ele vai para o discurso, ataca a Câmara dos Deputados, ataca o Congresso Nacional e o presidente da Câmara fica quietinho. É o nível, né, dos políticos do Brasil atualmente. E hoje teve uma reunião, né, no STF, né, teve uma reunião lá em uma movimentação política de bastidores, o petista Lula promoveu, aliás hoje não, ontem, né, ontem à noite, o petista Lula promoveu na noite de ontem uma reunião discreta, quase que às escondidas, com ministros do Supremo Tribunal Federal no Palácio do Alvorada. O encontro teve como principal tema a definição do substituto do ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou a sua aposentadoria, né, de forma antecipada. Entre os nomes em pauta, o preferido de Lula é o atual ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias. Figura de confiança do presidente, Messias é visto como uma escolha segura e com experiência consolidada. Mas há divergências internas, né? O decano da Corte, Gilmar Mendes, defende outro nome, o do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. A reunião contou ainda com a presença dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, né? Além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. De acordo com interlocutores, tanto Gilmar Mendes quanto Moraes e Dino manifestaram apoio eventual à indicação de Pacheco, considerado por eles um perfil equilibrado e politicamente hábil. Apesar das sugestões, Lula tem outro projeto para o senador mineiro, né? O presidente gostaria de ver o Pacheco disputando o governo de Minas Gerais, né? Por isso ele não quer indicar o Pacheco. Ele quer que ele dispute a eleição para o governo de Minas Gerais em 2026, uma eleição estratégica para o PT, né? Que ainda carece de um nome competitivo no segundo maior colégio eleitoral do país. Na avaliação de Lula, do presidente Lula, Jorge Messias está maduro para integrar o STF. Evangélico e frequentador da Igreja Batista, o advogado-geral da União tem contribuído para aproximar o governo federal de lideranças religiosas, um segmento que o Planalto busca fortalecer. O processo de escolha seguirá o rito constitucional, né? O indicado será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, e em seguida seu nome será submetido ao plenário da Casa.
Diferentemente de indicações anteriores, Lula demonstra pressa em definir o sucessor de Barroso, sinalizando que a decisão pode ser anunciada nas próximas semanas, né? Só que agora surgiu, apesar do Gilmar Mendes, né, estar na reunião de ontem, surgiu a possibilidade de Gilmar Mendes e Carmen Lúcia anteciparem sua aposentadoria também. E aí fica aquela pergunta, né? Será que está todo mundo com medo? Será que é uma estratégia? Mas o fato é que de começar a renunciar os ministros aí, a lei Magnitsky já tem assustado, né? A gente está vendo que a lei Magnitsky assustou, né, esse pessoal. O Barroso agora está indo atrás do seu visto para tentar retornar aos Estados Unidos, onde ele tem muita coisa a perder lá, né? Que é voltar para lá. E também tem a situação agora de mais 2 ministros, né? E o Gilmar Mendes, que tem uma força muito grande no STF, e de Carmen Lúcia. Será? Se for confirmado, né, a aposentadoria antecipada desses 2, é mais uma situação em que você pode dizer que tem gente querendo fugir da lei Magnitsky, né? E todo mundo sabe que também que antecipar a aposentadoria, sair do cenário, não vai mudar nada a lei Magnitsky para quem atuou, né, na perseguição política que ainda está acontecendo no Brasil, né? Quem for favorável não adianta sair do foco, né? Porque vai estar sempre na alça de mira da lei Magnitsky. Não vai conseguir escapar, não tem jeito. Então, se é por isso, não adianta, né? Mas que a lei Magnitsky está assustando a turma do STF. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Solo Forte. Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, né, que tem aí grandes profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? A Solo Forte trabalha sempre colaborando estreitamente com o grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira, e sempre utilizam aí de decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E as equipes da Solo Forte estão constantemente no campo, né? Estão sempre pelo campo, sempre presente no campo, e isso garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo, personalizado de cada lavoura. E há uma preocupação sempre importante, né, da Solo Forte, que a segurança das operações agrícolas, né? Então, para isso, né, para ter essa segurança, a Solo Forte ela trabalha implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E, né, a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, e por isso trabalha sempre utilizando de tecnologias avançadas, né, com práticas inovadoras, e isso melhora a produtividade das lavouras e garante, né, colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando lado a lado, trabalhando com o grande e pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco, né, é a Baturité Conveniências, né? A Baturité Conveniências, que está ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Jesus, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali você vai encontrar um ambiente agradável, um ambiente familiar, vai ser bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzaker e sua família lá, né? Você vai poder tomar aquela cervejinha gelada, né? A primavera chegando aí, o verão próximo, né? Calor chegando, e se você gosta de tomar um bom vinho, também tome um vinho. E tem aquela cachaçinha de Minas, aquela seladinha dose única que você vai poder conferir ali na Baturité Conveniências. Você vai ver que tem de vários sabores, né? Mas aqui são mais pedidas lá, né? São as cachaças de Minas, aquelas puras e as raizadas. E quem gosta de cachaça sabe que as cachaças de Minas são sempre as melhores, né? E você também, né, que você que não gosta de bebida alcoólica, não pode com a bebida alcoólica, e para a criançada tem lá várias marcas de sucos e refrigerantes, e também, né, doces e salgados para você escolher lá na Baturité Conveniências. E para aquelas pessoas que gostam de vez em quando sair,
levar a família para saborear um espetinho, né? Um suculento espetinho, está lá sendo preparado pelo Adriano de segunda a sábado, lá na Baturité Conveniências. Então você pode levar sua família e vai lá se deliciar com um suculento espetinho bem preparado pelo Adriano e pelo Carlinhos. E você que não gosta de enfrentar filas de grandes supermercados, você pode ir lá na Baturité, porque é uma conveniência que tem muita coisa lá e com certeza você vai achar o que você precisa por lá, tá bom? É isso aí, vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E nós temos várias situações aí, várias informações que vão chegando. O advogado da Rumble, por exemplo, ele acusou o judiciário de bloquear as notificações amorais, né? O processo movido pela plataforma e pela Trump Media está parado no STJ desde julho. O advogado Martin De Luca afirmou que autoridades brasileiras estariam bloqueando o cumprimento de pedidos, né, de cooperação judicial feito por um tribunal federal dos Estados Unidos. Então, o advogado tem acusado o judiciário brasileiro de estar beneficiando o Moraes, né, de estar evitando fazer com que o processo siga, né? Feito essa cooperação judicial, né? Um pedido, né? Foi feito por um tribunal federal dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes fosse notificado. E o caso está relacionado ao processo movido pelas empresas Rumble e a Trump Media, né? Que acusam o Moraes, né, de violar os direitos constitucionais norte-americanos ao restringir contas e conteúdos de plataformas sob ordens judiciais no Brasil. E, segundo De Luca, o pedido foi encaminhado em julho ao Superior Tribunal de Justiça por meio da Convenção de Haia, que regula a citação internacional de autoridades e pessoas físicas. Mas, em vez de cumprir o procedimento, considerado uma formalidade administrativa, o STJ teria colocado o processo sob sigilo, remetido os autos à Procuradoria-Geral da República, PGR, e meses depois recebido um parecer mantido em segredo, né? E para o advogado, essa conduta não é normal e fere as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Segundo o advogado, a Convenção de Haia exige que o pedido seja processado de forma célere e sem interferência política. Não há base legal para sigilo nem para intervenção do Ministério Público. Ele argumenta que as autoridades estariam tratando uma simples notificação judicial como ameaça à segurança nacional, numa tentativa de proteger Moraes de responsabilização em território norte-americano. De Luca classificou a demora como uma violação transparente do Estado de Direito, sustentando que o episódio mostra como as instituições brasileiras se mobilizam para blindar um ministro acusado de perseguir opositores e de atingir empresas estrangeiras. O advogado também mencionou autoridades dos Estados Unidos sugerindo que o tema seja levado ao Departamento de Estado durante encontro com o chanceler Mauro Vieira. Registros públicos, né, do STJ mostram que em 9 de outubro o caso foi remetido à presidência do tribunal depois da juntada do parecer da PGR de número 96.032/2025. O pedido feito no âmbito do processo movido por Rumble e Trump Media foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça em julho, mas permanece parado. Para De Luca, o STJ transformou uma formalidade administrativa em um ato judicial ao solicitar parecer da Procuradoria-Geral da República colocar o processo sob sigilo e demorar mais de 2 meses para cumprir a solicitação, com um procedimento que normalmente leva entre 30 e 60 dias. Ele afirma que nem a Procuradoria-Geral da República e nem a Advocacia-Geral da União tem papel formal nesse tipo de caso e que o sigilo impede a transparência sobre o cumprimento das obrigações internacionais do país. O advogado considerou o atraso e o segredo de justiça como sinais de interferência política para proteger Alexandre de Moraes, argumentando que essa manobra permite ao ministro monitorar e adiar indefinidamente esse processo. Caso a citação fosse efetivada, Moraes seria formalmente notificado em um tribunal norte-americano para responder por medidas que afetaram empresas e usuários
dos Estados Unidos, algo que, segundo o De Luca, o governo brasileiro tenta evitar. Está tentando a todo custo, isso é visível e notório, né? Enquanto isso, né, a oposição na Câmara dos Deputados criticou o atual governo. E por quê? Né? A crítica foi feita ao anúncio do governo federal sobre a viabilização de um empréstimo de 20 bilhões de reais para estancar o rombo dos Correios, rombo que eles próprios criaram, né? A operação financeira ocorreria com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e instituições privadas com o respaldo do Tesouro Nacional. Para os parlamentares, o empréstimo dos Correios é apenas mais uma dívida para o povo pagar e demonstra, né, mais um entrave no caminho da responsabilidade fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Revelam-se os efeitos da gestão desastrosa em estatais estratégicas, né? E para o vice-líder da oposição na Câmara, deputado Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, esse empréstimo representa mais uma dívida que vai recair sobre os brasileiros. Em vez de ajustar as finanças, o governo opta por endividar os Correios, transferindo ao contribuinte a responsabilidade pelo rombo criado. E o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Rodolfo Nogueira, do PL, aqui de Mato Grosso do Sul, também destacou que não é possível permitir que mais essa dívida venha do bolso do povo, né? Que venha a ser paga pelo bolso do povo, pelo povo. Os Correios precisam de reestruturação real, com corte de privilégios e gestão eficiente, não de empréstimos emergenciais. O Congresso vai fiscalizar cada passo. E na análise do deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, houve uma falha na gestão dos Correios. Estatais não são cabide de emprego, nem cabem em manobras fiscais. Se os Correios estão pedindo 20 bilhões emprestados, é porque a governança falhou. E o Congresso precisa investigar responsabilidades e evitar que a sociedade arrole mais uma dívida, segundo o Valadares, né? O Rodrigo Valadares, do União do Sergipe. E o deputado coronel Tadeu, do PL de São Paulo, afirmou ser essencial que esse processo de empréstimo seja acompanhado com rigor, né? Segundo ele, quem é que explica esse déficit? Onde foram aplicados recursos, né? É inadmissível que uma empresa pública tão importante precise de socorro emergencial. Já o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, ressaltou que esse tipo de empréstimo encarece impostos, compromete o orçamento e reduz o espaço para investimentos sociais. O governo cria rombos, depois pede dinheiro para cobri-los, o que demonstra uma administração irresponsável. De fato, eles não estão preocupados com responsabilidade, né? O governo Lula busca garantir recursos para manter as operações dos Correios e executar um plano de reestruturação que prevê demissões voluntárias, ajustes no plano de saúde e renegociação de dívidas. E essas informações são da Folha de São Paulo. A estatal estima necessidade de 10 bilhões em 2025 e 10 bilhões em 2026. Valores destinados a reforçar o capital de giro e financiar ações do plano de recuperação. O montante final do empréstimo ainda está em negociação e não está descartado um aporte adicional do Tesouro, dependendo do cenário fiscal, né? É sempre assim, né? Sempre o adicional. As tratativas avançaram em reunião realizada na semana passada, com participação dos ministros Fernando Haddad da Fazenda, Esther Beck, né, da Gestão, Frederico Siqueira Filho, de Comunicações, além de representantes do Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Vem mais empréstimo para você pagar aí, meu povo, né? É desse jeito que está o Brasil. Vamos lá, vamos aqui falar da Coop Home Office, né? Dos nossos parceiros comerciais aqui que estão conosco desde 7 de abril. Então a Coop Home Office que vem aí com um projeto fantástico para Ponta Porã, a mais perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto.
Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? E a Coop Home Office tem aí o prédio já em fase de conclusão, são 3 anos e 9 meses agora de obras ininterruptas, e está ali localizado na Rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a Antônio João. E é um projeto interessantíssimo, você já está vendo aí, né? Pessoal, os moradores já estão vendo, está ficando bonito, está em fase de conclusão, e você pode conhecer esse projeto, você pode saber como é que vai funcionar, e para isso você vai até o nosso plantão de vendas, que está localizado ali mesmo, né? Na frente do prédio onde já está em fase de conclusão. Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pelo acesso da Rua Deputado Aron Moreira, e ali, né, na escada rolante ali, você já vai ver, chegar ali no térreo, antes de subir para o segundo andar, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office, né, a Coop Home Office que tem ali, né, os melhores profissionais que vão recepcionar a todos da melhor forma possível, e lá eles vão mostrar para você o funcionamento do prédio, como é que vai ser o funcionamento do prédio, né, e você também vai ver como é perfeitamente possível. Os nossos profissionais estarão prontos para isso, para te mostrar como é perfeitamente possível você realizar o sonho de conquistar um apartamento da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que veio para Ponta Porã, né, para deixar mais bonita e mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe me dizer onde está o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali na Avenida Brasil, na esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã, o Sabor dos Encontros da Fronteira. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos, pouco mais de 7 décadas, dá experiência ao Bob's, experiência e solidez, né, para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página vai rolar um pouquinho, né, só um pouco, aí vai aparecer o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os seus dados, e ao preencher os seus dados você vai gerar cupons promocionais. E através desses cupons promocionais você pode participar de várias promoções. Por exemplo, no resgate do cupom você pode pagar apenas R$ 28,90 no Bob's Classic com molho Classic, ou o Bob Salad com maionese verde, né, com acompanhamento. E você pode também participar do Trio Big Bob mais o Sundae por R$ 36,90 através do resgate do cupom. Então você pode ter acesso a várias promoções aí através dos cupons promocionais. E claro, você vai ter acesso aos acompanhamentos, às saladas, ao café da manhã, aos sanduíches, aos deliciosos milkshakes, né, do Bob's Ponta Porã. Olha só o que você vai ter, né, lá à disposição no Bob's. O Bob's Colossal 1.0, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Classic. Você vai ter também o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo. Você vai encontrar lá num preço muito bom o baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese e o Mega Double Cheese. Além do Chicken Filé, você vai ter o Crispy Bacon, o Bob's Costela, e esse aqui é uma delícia, o Bob's Costela 2 queijos e bacon. Fantástico, né? Uma delícia para você lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, onde é que fica o endereço, né, do Sabor dos Encontros? Está ali na Avenida Brasil, na esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para a alegria dos moradores de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Bom, seguindo com as informações, vamos lá falar. Chegou uma informação agora há pouco aqui. Essa informação é da revista Oeste, que uma perícia
apontou indícios de fraude em registros do Alvorada anexados ao processo de Felipe Martins. O laudo citou divergências, né, de assinaturas, ausências de originais e falhas de cadeia de custódia nos documentos usados pela PGR. Mais erros da PGR nesse processo, nesse falso processo de golpe de Estado. Os registros de entrada no Palácio da Alvorada, utilizados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, para sustentar a investigação contra o ex-assessor presidencial Felipe Martins, apresentam inconsistências formais e indícios claríssimos de irregularidades. A análise revela que parte dos documentos usados como prova não consta nas listas oficiais de controle de acesso divulgadas pelo governo e foi produzida sem padrões administrativos. As listas de entradas oficiais emitidas pela administração da presidência e obtidas pela defesa de Martins são produzidas em planilhas digitais padronizadas. E esses registros, que são oficiais, contêm o nome completo, função, data, hora de entrada, hora de saída e motivo do acesso. Neles não há nenhuma menção ao nome de Felipe Martins nas datas citadas pela PGR. Mas outro conjunto de documentos foi posteriormente anexado ao processo, o que é proibido, né? E foi anexado ao processo pela PGR. Trata-se de folhas manuscritas atribuídas ao controle de portaria do Palácio da Alvorada, com registros supostamente feitos por militares plantonistas. E essas folhas manuscritas não têm origem informada, não seguem padrão administrativo e trazem assinaturas diferentes atribuídas ao mesmo responsável, identificado como Gomes Neto. É que uma ele assina sargento, outra ele assina segundo sargento e assim foi, né? São erros claríssimos, né? A assinatura, para não falar que é forçação de barra, né? A assinatura de Gomes Neto aparece em dezenas de páginas de controle manuscrito, porém, a comparação entre os registros revela diferenças evidentes. Em alguns documentos, a assinatura está em letra cursiva e em outros em letra de forma. O traçado das letras varia em inclinação e estrutura e, em determinadas folhas, aparece o título funcional segundo sargento, em outras não há a identificação militar, né? Parece bêbado, né? Assina, quando vai assinar, não tá bem, assina de outra forma, né? E são várias assinaturas ali diferentes uma da outra. O padrão de escrita e a intensidade gráfica variam de forma incompatível com a autoria de uma única pessoa. Esse conjunto de alterações é apontado por especialistas como incompatível com a regularidade documental exigida em registros oficiais de segurança, né? Não podia entrar qualquer um lá. Uma análise técnica em documentos cópia anexada ao processo afirma que não é possível atestar a autenticidade das assinaturas devido à ausência dos documentos originais. O parecer observa que os registros foram juntados em formato digitalizado, o que impede a verificação de elementos essenciais para a perícia, como pressão gráfica, sobreposição de tinta e ritmo de escrita, né? Desculpa, eles têm para tudo, mas não justifica. O laudo sugere que as divergências são suficientes para levantar dúvidas sobre a autoria dos registros e recomenda a imediata preservação dos documentos físicos originais para evitar a contaminação de prova e riscos de nulidade processual. A conclusão técnica sugere também obter padrões reais de assinatura do suposto responsável, já que não foi apresentado nenhum documento oficial que comprove que Gomes Neto era plantonista na portaria do Palácio da Alvorada nos dias registrados. Na verdade, não há nos autos documentos que comprovem quando e por quem os registros manuscritos foram produzidos, de que forma os documentos entraram no processo, né? Se houve protocolo oficial de entrega, se existe cadeia de custódia documentada, que é o conjunto de procedimentos que garante a rastreabilidade, a autenticidade e a integridade de uma prova. Se os documentos passaram por conferência do órgão e que os teria produzido e onde estão os originais físicos. A ausência de cadeia de custódia pode comprometer o valor probatório. Pode não, compromete totalmente. Não pode, compromete. Se fosse um país sério, já teria comprometido. Então essa ausência da cadeia de custódia pode comprometer o valor probatório dos registros, segundo especialistas em processo penal consular, com que foram consultados, né? Na prática, isso significa que não há comprovação de que os documentos foram preservados de forma íntegra e livre de adulteração, né? Foi verificado que
existe, né, um militar de nome Antônio Gomes dos Santos Neto, com histórico de atuação no Exército, mas não foi apresentado nenhum documento que comprove oficialmente que o militar tenha sido responsável pela portaria do Alvorada nas datas registradas. Peritos afirmam que a simples existência de um militar com esse nome não é suficiente para confirmar a autenticidade das assinaturas questionadas. A inconsistência nos registros passou a ter repercussão política depois de ser citada em discurso pelo deputado Marcel Van Hatten, que mencionou a possibilidade de fraude documental. Mas a contestação da defesa de Felipe Martins já corria nos autos antes da manifestação do parlamentar. E a defesa afirma que houve inclusão indevida de material sem origem comprovada e que a utilização dos registros manuscritos compromete a lisura do processo. Totalmente, né? Tem que ser anulado, na verdade. A PGR não esclareceu a origem dos documentos até o momento e o Supremo Tribunal Federal, STF, não se manifestou oficialmente sobre a contestação. Os registros manuscritos contestados entraram no processo que envolve o ex-assessor internacional Felipe Martins no STF. A PGR utilizou essas folhas como indicativo de que Martins teria frequentado o Palácio da Alvorada em datas específicas, sugerindo a sua participação em reuniões do núcleo estratégico do governo à época. Mas as listas oficiais de acesso ao Alvorada, emitidas pela administração federal e produzidas em formato digital, não registram nenhuma entrada atribuída a Martins nos mesmos dias. A divergência entre os documentos oficiais e os registros manuscritos, somadas às inconsistências nas assinaturas, levou a defesa a questionar a validade desse material no processo. Não tem validade nenhuma, não poderia ter, não pode ter. Felipe Martins chegou a ser preso preventivamente em 2023, sofreu na cadeia, né? Perseguição total, péssima comida, né? De propósito serviram ele, torturaram, chegou a estar numa solitária, enfim. E ele permaneceu 6 meses detido e hoje responde em liberdade, mas sob medidas cautelares, como proibição de contato com outros investigados e restrições de deslocamento. Mais uma das questões, né, que a gente vê que essa armação aí do golpe não tem fundamento. Não tem fundamento, não se sustenta, né? Não tem como. É uma coisa muito doida que está acontecendo. E vamos falar do Laranjão, né? O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, autorizou a CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, a realizar operações secretas na Venezuela. Está chegando no Maduro, né? A medida intensifica a campanha da Casa Branca contra o ditador Nicolás Maduro. Para mim, o fim da era Maduro é agora, né? É agora, nos próximos dias, né? Não deve chegar aí até o fim do ano, não. Eu cheguei a apostar que não chegaria até o fim de setembro, né? Mas nós estamos em outubro, mas o fim da era Maduro está muito, 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 muito próximo. As informações são do jornal The New York Times. Trump confirmou posteriormente, né? A decisão ocorre em meio a uma escalada de pressões sobre Caracas. Nas últimas semanas, militares dos Estados Unidos atacaram embarcações próximas à costa venezuelana sob a alegação de que transportavam drogas, resultando em 27 mortes. De acordo com o jornal, fontes norte-americanas afirmam que o objetivo final é remover Maduro do poder. Isso está muito claro. A nova autorização, conhecida como Presidential Finding, permite que a CIA execute operações letais na Venezuela e em outras áreas do Caribe. A partir de agora, a agência poderá agir sozinha ou em conjunto com forças militares, embora não se saiba se há missões em andamento ou se o poder concedido serve apenas como medida preventiva. As autorizações de ações secretas são altamente protegidas e supervisionadas apenas por alguns membros do Congresso. Operações militares como os recentes ataques a barcos são divulgados publicamente, mas os da CIA permanecem em sigilo. Enquanto isso, o Pentágono prepara opções para Trump, incluindo ataques diretos dentro da Venezuela. Atualmente há cerca de 10 mil soldados norte-americanos na região, a maioria em bases em Porto Rico, além de fuzileiros navais embarcados em navios de assalto. No total, a Marinha dos Estados Unidos mantém 8 navios de guerra em um submarino no Caribe. No início do mês, Trump encerrou negociações diplomáticas com o governo Maduro, frustrado pela resistência do venezuelano em deixar o cargo e pelas negativas de envolvimento no tráfico de drogas. Historicamente, a CIA coopera com o governo latino-americano em segurança e troca de informações, mas não possuía permissão para ações letais diretas.
E nos últimos anos, a agência ampliou suas operações antidrogas na América Latina. A nova estratégia formulada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, com o apoio do diretor da CIA, visa forçar a saída de Maduro. Os Estados Unidos oferecem 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão e à condenação de Maduro por tráfico de drogas. Rubio, também conselheiro de segurança nacional de Trump, chamou o venezuelano de ilegítimo e o governo norte-americano o classifica como narcoterrorista. Em justificativas legais, Trump informou ao Congresso que o país está em conflito armado com cartéis de drogas, considerados grupos armados não estatais, cujas ações constituem ataque armado contra os Estados Unidos. Vai abrir fogo agora, né? Tá chegando do Maduro, né? E o Maduro, o Nicolás Maduro, um dia, né, depois do ataque dos Estados Unidos a um barco próximo à costa da Venezuela, né, ele resolveu que vai agir, que vai confrontar, que vai dar resposta ao governo dos Estados Unidos. Ele determinou hoje, nesta quarta-feira, dia 15, a execução de exercícios militares em favelas do país, incluindo áreas de Caracas e do estado de Miranda, onde vivem cerca de 7 milhões de pessoas. Será que os Estados Unidos devem começar a se assustar? O governo venezuelano classificou as ações do presidente Donald Trump como ameaça à estabilidade regional. O episódio mais recente resultou em 6 mortos. E ontem, ao todo, em 6 mortos ontem, né? E ao todo, somando isso, ao todo já são 27 vítimas no total, desde o início da ofensiva norte-americana contra embarcações no Mar do Caribe em 2 de setembro. Segundo mensagens, né, do ditador Nicolás Maduro, ele disse que vai ativar toda a força militar de defesa popular, militar e policial. Imagens que foram exibidas pela TV estatal mostraram um blindado circulando, né, na Venezuela, em uma das maiores favelas do país, em Petare, uma das maiores favelas da Venezuela. E Diosdado Cabello, ministro do Interior e principal aliado do regime chavista, explicou que a mobilização integra uma ofensiva permanente para enfrentar o cerco e a agressão dos Estados Unidos. Washington enviou navios de guerra ao Caribe sob argumento de combate ao tráfico de drogas. E a Casa Branca sustenta que as embarcações atingidas têm ligação com facções, né? A facção tem de Aragua, né, classificada como organização terrorista internacional pelo governo Trump. E faz dias já, né, que desde o ano passado Trump vem relacionando aí Maduro à rede de narcotráfico do cartel de Los Soles. E aí assumiu em janeiro, dia 20 de janeiro, prometendo que ia acabar com o tráfico no Caribe. E assim o tem feito, né? Assim o tem feito para desespero de Maduro. Maduro não vai aguentar, os Estados Unidos está chegando, vai chegar, e a coisa vai ficar feia para o regime do ditador Nicolás Maduro. E você já garantiu a vaga do seu filho para 2026? As matrículas e rematrículas na Escola Magsul já estão abertas e neste mês de outubro você tem um super benefício de 40% na matrícula. Invista no futuro do seu filho com a qualidade e tradição Magsul. Vagas limitadas, então é bom você garantir já a sua. Então estão abertas matrículas e rematrículas 2026 na Escola Magsul com 40% na matrícula, 40% neste mês de outubro. E lá na Magsul também, né, tem a Mag Bolsa. E a Mag Bolsa na Escola Magsul 2025 é uma grande chance que você não pode perder de conquistar a sua bolsa de estudos, né? São 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90% disponíveis, né? Então olha só, né? E você vai poder participar dessa prova presencial no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola Magsul, né? Ali na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão entre a Rua Calógeras e a Rua General Osório. E você pode se inscrever pelo site www.magsul.edu.br e ali você vai consultar o edital para as regras e as condições, né, de participação. É bom você garantir já a sua oportunidade e fazer parte da Escola Magsul, né? Então, a partir de agora, você tem aí também a possibilidade
de conquistar a sua bolsa de estudos, né? 4 bolsas de 25% estão disponíveis, 2 bolsas de 50% e uma de 90% com a prova presencial no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola MagSul. Quem também está conosco e está desde junho deste ano é a Futura Soluções Agrícolas, aqui que está sempre trabalhando, levando as melhores soluções aí aos produtores rurais, ao homem do campo, aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. E é também o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência na fabricação de filtros de alto desempenho para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui no Mato Grosso do Sul o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, né, que surgiu aqui em Ponta Porã com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e seus arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com atendimento consultivo e personalizado que transforma desafio em resultados. Ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Lamambai e suas redondezas, foi a visão, né, da Futura Soluções Agrícolas. E também, né, depois de consolidar a atuação no Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste e a longo prazo se tornando um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai. No Paraguai, a Futura Soluções Agrícolas já está no Chaco Paraguai, já está no departamento de Concepción, outros departamentos, além aqui do departamento de Lamambai, né, que é aqui na capital, Pedro Juan Cabalheiro, e as cidades no interior aqui do departamento de Lamambai. A Futura Soluções Agrícolas está ali no bairro Júlia Cardinal, na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Vamos falar de esporte, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que hoje volta, né, a ser realizado o Campeonato Brasileiro. Teremos a 28ª rodada, nós temos os seguintes jogos marcados para hoje. No Allianz Parque tem Palmeiras e Bragantino, o Palmeiras vai liderando o campeonato, né? E tem o Palmeiras enfrentando o Bragantino. Às 18h30 tem no Newton Santos, Botafogo e Flamengo, clássico no Engenhão, Botafogo e Flamengo. O Mirassol, no Estádio Municipal de Mirassol, às 19 horas enfrentam o Internacional. Na Ilha do Retiro, no mesmo horário, tem Sport e Ceará. Na Vila Belmiro, às 20h30, tem Santos e Corinthians. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro vai fazer o clássico contra o Cruzeiro. Perdeu 2, né, na Copa do Brasil, as 2 partidas, os 2 por 2-0. E o Atlético Mineiro vai tentar vencer aí pelo Campeonato Brasileiro o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que está na luta pelo título do campeonato também. No Castelão, às 20h30, tem Fortaleza e Vasco da Gama. E amanhã, 3 jogos. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tem Grêmio e São Paulo. No Maracanã, o Fluminense vai enfrentar o Juventude. E no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Bahia. Esses são os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos encerrando nosso canal Fatos e Informações por hoje. Se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã, né, com mais informações para você aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, se Ele quiser, nós estaremos aqui de volta amanhã com mais informações para vocês.